Chegou a hora da nossa entrevista do dia com o empreendedor e a história é a seguinte, de funcionário a dono, né? Essa aí é a história de empreendedorismo do pai do nosso entrevistado de hoje. São 12 anos aí, desde o primeiro emprego no setor de óticas como office boy até virar dono da própria empresa. E hoje é o filho dele quem toca a empresa, é o Júnior Farias, que vai conversar com a gente ao vivo. Ele é o CEO da Mercadótica. Oi, Júnior, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Fala ao vivo com a gente de onde? Oi, Michele, tudo bom? Ouvintes do Jornal do Empreendedor. Falo hoje de Orlando, vim para um evento, inclusive, do nosso setor. Estou em Orlando aqui, mas a nossa sede fica em Vitória da Conquista, na Bahia. Na Bahia, Milena, pois é. desculpa, Milena. Imagine. Desculpa. Pois é, Júnior, olha só, fiquei sabendo que você atua como CEO na empresa do seu pai, né? Já são 41 unidades, não é isso? Exatamente, nós estamos com 41 unidades espalhadas hoje em 8 estados do Brasil, a gente está desde Santa Catarina até Pernambuco. E a franquia veio como um divisor de águas para a gente, desde 2013 que a gente comercializa franquias ao redor do Brasil e foi um modelo que encaixou muito para o nosso negócio, a gente conseguiu ajudar outros empreendedores a também crescer. Entendi. Então, desde 2013, ou seja, há 10 anos, vocês franquiam, né, vamos dizer assim, a marca pelo Brasil. 41 unidades, 5 próprias, não é isso? As outras todas franqueadas. Somos 5 próprias hoje, as próprias estão situadas basicamente na Bahia e Pernambuco, e todo o resto do Brasil, inclusive outras unidades na Bahia, São Paulo, Mato Grosso, todas essas são unidades franqueadas. Certo. Aí você está como CEO na empresa há quanto tempo? Eu estou como CEO na empresa desde 2013, né? O que aconteceu? Meu pai nessa foi fundador mesma da época? marca. Meu pai foi fundador da marca e ele chegou a passar um momento de recessão da empresa. E nesse momento ele me chamou, eu fazia engenharia mecânica e eu vim trabalhar com ele e a gente fez um turnaround, né? A gente trouxe a empresa para o negócio, para os trilhos de novo e a gente usou o método de franquias como uma evolução para o crescimento da marca. Então, eu ajudei desde a formatação, que começou lá há 12 anos, como você citou aí na introdução, e aí há 10 anos que a gente começou a vender a primeira franquia. Então, realmente são 12 anos de que a gente começou a formatar a franquia e 10 anos que a gente está comercializando aqui. Inclusive, esse ano ganhamos o selo de excelência em franquias aí pelo 2º ano consecutivo. Foi bem bacana. Que legal, parabéns, entendi. Agora Obrigado. Que eu entendi. Então, esses 12 anos não foi o tempo que seu pai levou de office boy a dono da própria empresa. 12 anos é desse reposicionamento, vamos dizer assim, né? Quando vocês se recuperaram, certo? Então, seu pai, conta um pouquinho a história do seu pai. Que ano era quando ele começou a trabalhar na ótica, quando ele era office boy? Meu pai era office boy em São Paulo, ele tinha 15 anos, então era 79. 79. E aí ele trabalhava ali na rua São Bento, em São Paulo, eu falava que era o sistema molecular, né? Ele era o moleque que levava as coisas, as lentes no laboratório, trazia. E aí a gente foi evoluindo, virou vendedor, depois gerente, foi evoluindo com o tempo. E aí ele começou a ter as lojas próprias, chamou um tio meu para trabalhar na Bahia, depois meu tio saiu da operação com 4 anos de operação. A história da Mercadótica com o seu Joaquim Farias, que é meu pai, já tem 32 anos, a gente completa esse ano, desde 91. Sim. Então, uma marca eu falo que o nosso franqueado já começa com 32 anos de experiência, né? Muito bem, muito bem. Bom, eu quero entender um pouco mais sobre isso. Primeiro, qual é o maior desafio do segmento de óticas para empreender nesse ramo? Vamos lá. Primeiro, o setor de ótica ele passa por um problema gigante de pirataria, né? A gente tem muita gente que traz pirataria da China de forma ilegal e acaba revendendo no Brasil, inclusive a ABF que é a Associação Brasileira de Franquias, e a Abiótica, que comanda, regula o setor ótico, está brigando muito em cima disso. Outro problema gigante é suporte, acesso às grandes indústrias, que normalmente não dão condições de pagamento para quem está entrando. Outra coisa, acessos de sistemas, controle, trabalhar com dados. Então, tudo isso são as vantagens que você tem ao entrar através de uma franquia no setor ótico. Se você for entrar de forma independente, além de você ter um custo muito alto, você acaba aumentando muito o seu risco, né? E tendo que investir muito mais capital do que entrando com uma franquia como a Mercadótica como parceira. Entendi. Inclusive, a gente consegue entregar lá consultorias continuadas. Então, a gente consegue dividir, por exemplo... Essas imagens que a gente está mostrando é isso, esse tipo de treinamento e consultoria que você dá.
Exatamente. Então, a gente consegue, primeiro, mitigar todos os riscos no início, né? Desde treinamento, base de equipe, tecnologias que são possíveis naquele momento. Inclusive, a gente tem uma tecnologia nova, que é o My Best Vision, que ajuda muito na demonstração de lentes do nosso consultor e vai até a consultoria de campo que a gente consegue dar para o nosso franqueado para que ele opere e performe cada vez melhor. Júnior, me fala assim de um jeito bem prático. Nosso jornal é tão rapidinho, daqui a pouco acaba. Mas assim, para quem está nos assistindo e gostaria de começar a empreender e já entendeu que a melhor solução para ele ou para ela seria uma franquia, justamente porque a pessoa não tem experiência, né? Quanto que precisa investir para ter uma franquia de vocês e qual que é o retorno, né? Qual que é o faturamento que um franqueado tem de vocês ao mês? Maravilha. Para investir numa franquia das Óticas Mercadóticas, hoje a partir de 150 mil em cidades com menos de 100 mil habitantes e 250 mil em cidades acima de 100 mil habitantes. O prazo de retorno desse valor é de 18 a 36 meses, com expectativas de faturamento para cidades de menos de 100 mil habitantes de 30 a 60 mil e cidades acima de 100 mil habitantes de 60 a 100 mil. No ano? E podendo extrapolar isso aí. Não, isso mensal. Mensal. Tá? Então, a gente está falando aí de mais de 1 milhão para umas cidades acima de 100 mil habitantes, 1 milhão e 200 mil em média de faturamento. Entendi. Pode chegar nesse valor, né? Entendi. Nossa, mesmo com todas as dificuldades, então, né, com todas as ameaças, o faturamento parece bom. Mas com relação às despesas, precisa de muita gente, né, para trabalhar ou não? O setor óptico tem uma vantagem, né? A gente fala que ótica não é igual um varejo convencional em que tem um monte de gente dentro da loja o tempo inteiro, né? Então, você tem... existe uma tendência, a gente trabalha para o marketing jogar cada vez mais pessoas dentro da empresa, mas não é aquele atendimento maluco, por exemplo, como loja de roupa, como loja de bijuterias, um preço um pouco mais barato. Então, a gente consegue operar hoje, startar uma empresa da maior com 4 colaboradores e uma empresa de cidades menores com 3 colaboradores. Então, é uma operação bastante enxuta, a gente consegue entregar ali de média de 18% a 20% de lucratividade líquida no final da operação. Então, é um negócio bem interessante e uma informação muito importante. A Organização Mundial de Saúde informa que 50% das pessoas em atividade, ou seja, que trabalham, que podem trabalhar, né? 50% delas têm necessidade de uso de óculos. Então, a gente tem uma grande contingente de pessoas no Brasil que ainda estão precisando de óculos e ainda não se deram conta. E se você faz um bom trabalho, você consegue cativar essas pessoas o resto da vida delas, porque uma vez usuário de óculos, sempre usuário de óculos. Muito, pois é isso aí. O seu, esse que você está usando é aquele de proteção contra a luz azul ou tem grau também ou os dois? Eu vou aproveitar que eu estou no evento e realmente a lente que eu estou utilizando, eu estou usando aqui as lentes Transitions, né? Que é a lente aquela que escurece no sol e dentro ela fica nítida e clara, como vocês estão vendo aqui, e ela tem proteção contra a luz azul, sim. Que legal. Protege a gente contra os raios, né? Do computador, celular, inclusive do próprio sol, que é o maior gerador de luz azul. Muita gente esquece disso. Olha só. Ok. Muito bem. Júnior, você fala muito bem, viu? Parabéns. Prazer te conhecer. Obrigado, Milena. Tudo sucesso, de bom trabalho aí para você nos Estados Unidos. Se tiver novidade, conta para o Pedro França aí para a gente botar no jornal, tá bom? Deixa comigo. Muito obrigado pela oportunidade aí. Um beijão e um abraço pessoal do Jornal do Empreendedor. Até. Tchau, tchau.